Mais ainda, Senhor, nessa manhã, nós somos, meu Deus, sedentos da Tua presença, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos pertinho de contemplar uma manifestação gloriosa aqui neste lugar. Glória a Deus. Vamos seguir nesse rumo, nesse caminho, nesse propósito, viu? De sermos, não melhor do que ninguém, mas sermos do Senhor Jesus. É isso que interessa. 1 Samuel 1:1 diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina não tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pai, eu te louvo, meu Deus, por esta manhã, por podermos estarmos falando da Tua grandeza, e que o Senhor, meu Deus, toma direção, meu Pai, da minha vida, da minha mente, da minha fala, dos meus pensamentos, para ministrar, meu Deus, aquilo que é santo, que vem do Senhor. Meu Deus, salva, cura, liberta, transforma, restaura, renova, ó Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Vamos sentar. Que bom te ver aqui, num culto de Santa Ceia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu fico emocionado. Não sei se é a idade que vai chegando, mas a gente se emociona, né, com coisas assim que aparentemente não são tão significativas para o mundo, mas para mim é muito significativo ver vocês aqui em um culto de Santa Ceia, né? Isso, eu sei que Deus se alegra, como eu também me alegro, em nome de Jesus. Vamos entrar nessa palavra, uma palavra poderosa, aonde nos mostra a vida, né, de um homem e de duas mulheres. E aqui você vai focar, né, como todo mundo foca, mais na vida de Ana, né, a situação que ela estava vivendo, uma situação complicada. Ela tinha um sonho, né, como todos nós temos, mas ela também tinha um problema, como também todos nós temos, né, nós temos problemas. E a questão é, né, aonde nós vamos buscar o recurso, né, para poder materializar tanto o nosso sonho e também para poder eliminar os problemas também. Nós precisamos da bênção de Deus, da presença de Deus, né? E aqui a gente aprende claramente de que a vontade do Senhor, ela vai prevalecer, e que a gente seja o escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus. Aqui nesses personagens, Deus escolheu Ana, né? Desses três personagens, Ana foi escolhida para o quê? Para fazer a vontade de Deus, né? E eu gostaria muito que você falasse isso com Deus: Pai, me escolha para fazer a tua vontade, né? Me escolha para realizar todos os teus planos aqui nessa terra, que eu diminua e que o Senhor cresça. Quando a gente realiza coisas pontuais na nossa vida, que mexe no espiritual, tudo vai mudar. E a gente precisa fazer esse tipo de oração. Orações pontuais, não orações religiosas. Aquela oração de todo dia que não muda nada, isso aí não vai resolver a nossa vida. O que vai resolver a nossa vida é estar o quê? Agradando ao Senhor para fazer a vontade dele.
É isso que vai mudar, mas o ser humano não consegue entender isso, né? Ele insiste em viver para fazer a sua vontade. Isso é verdade ou mentira? O ser humano, ele insiste em viver para fazer a sua vontade. A gente vive numa hipocrisia escondida. A gente vem para a igreja para o quê? Para adorar a Deus. Mas no fundinho a gente vem para o quê? Para Deus abrir as portas para poder fazer toda a minha vontade. E a gente precisa sair dessa bolha, né, onde não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Enquanto o ano não entrou no projeto de Deus, nada mudou. Ela continuou estéril. Como muitas das vezes hoje a igreja do Senhor nessa terra está estéril. O que é uma igreja estéril? É uma igreja que não dá fruto. É uma igreja, é um povo que não dá fruto. É um povo exclusivista, que só dá fruto para si próprio. E Deus então quer o quê? Levantar pessoas para darem frutos para Ele. É difícil entender isso? Não é fácil, porque a guerra está aqui dentro. Eu preciso criar essa guerra aqui dentro de mim, de criar fruto para Deus, agradar a Deus, servir a Deus. É isso que vai resolver a minha vida, é isso que vai resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. Enquanto Ana não entendeu isso, ela não foi o quê? Para adoração, para o clamor. Ela não foi para o profundo, ela viveu no raso, né? Sempre se satisfazendo com coisas carnais. Então hoje o ser humano não consegue dar frutos espirituais. Por quê? Porque só dá fruto carnal. Só dá fruto carnal. Ele não entendeu ainda que tudo se discerne no espírito, e que para mim dar fruto espiritual eu tenho que ir para o clamor, eu tenho que ir para a adoração. E se isso não acontecer, não tem conversão e não tem arrependimento. Você vive num ciclo, né? Sempre naquela mesmice, naquela vida de mesmice, de cometendo os mesmos erros anos e anos, e não há o quê? Fruto espiritual. A nossa oração é oração cheia de fronteiras, sendo que com Deus a minha oração não tem fronteira, não é? Hoje a pessoa com fruto natural, a oração dela é natural. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, me dá dinheiro, aumenta o meu carro, me dá saúde, curas, mas não existe o quê? Aquela visão espiritual de que se morrer vai para o inferno ou vai para o céu, não é? E para a gente ter esse discernimento, eu preciso clamar ao Senhor e falar: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Porque eu vou viver nessa terra, às vezes até dentro da igreja, mas sem conexão nenhuma com o Senhor. E a gente sabe quando a gente está conectado com Deus. Você sabe que pega fogo. Pega fogo. Você vê Ana, quando ela começou a ir para o clamor para orar, né? Está lá no versículo 10, 11, 12 e 13. Ela foi o quê? Tida como mulher embriagada. A atitude de uma pessoa cheia do Espírito, do poder de Deus, confunde o pensamento de todo mundo que está ao seu redor. Um sacerdote olhou para ela e ficou confundido. Essa mulher está bêbada. Sabe quando você está ali na unção, está chorando na presença de Deus, aí vem o carnudo e fala assim: fica chorando aí pelos cantos. Isso aí é crise emocional. Não entende que aquela pessoa está sendo o quê? Renovada, abastecida pelo fogo do Espírito, pela presença do Altíssimo. Isso é o quê? Começar a entrar no plano de Deus para produzir algo que seja para Deus e não para mim. E aí vem as perguntas.
vem as perguntas. Eu produzo coisas só para mim ou eu produzo coisa para Deus? Eu estou na vontade do Senhor ou eu estou vivendo só na minha vontade? Eu estou tendo crescimento espiritual ou não estou tendo crescimento espiritual? Os meus desejos carnais estão abafando o espiritual? Estão sobressaindo em cima das coisas espirituais ou não? Quando a gente está na brecha, tudo fica fácil. Fica fácil orar, seja de madrugada, seja qualquer hora do dia. Quando eu estou na brecha, fica fácil o culto. Quando eu não estou na brecha, meu irmão, é uma luta ir pro culto. É uma luta. É cansaço, é preguiça, é pensamentos, são programas. Você faz a sua programação diária. Vai servir a Deus para você ver. A sua programação principal, ela nunca vai mudar. Porque aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para nós, é estar aqui e falar assim: aqui que é bom eu estar. Aqui que é bom, porque aqui eu estou me envolvendo com Deus. É Ele que tem poder e capacidade para mudar a minha vida, para organizar a minha vida, para estruturar a minha vida, para que eu produza algo para o Senhor. Porque vai chegar um dia que nós vamos chegar diante do Senhor Jesus. E Ele vai olhar o que eu estou carregando para apresentar, né? Coisas carnais ou coisas espirituais. Isso é guerra que eu enfrento e que você vai ter que enfrentar também. Todos nós. Por quê? Porque nós nascemos de pecadores e somos pecadores. Isso fica aflorado, a pele fica, os poros ficam o quê? Abertos para o quê? Para as obras carnais. Isso é para todo mundo. Não entra na guerra não. Não entra no clamor não. Se essa mulher não entrasse no clamor verdadeiro, ela ia viver ofendida, porque Penina irritava ela o tempo todo, e aquilo atingia ela. Por quê? Porque ela ainda não produzia nada espiritual. Por isso hoje as pessoas dão choque uma com a outra, fazem beicinho, fica de mal, e um tanto de coisas mais. Por quê? Porque não passam de pessoas carnais, que não produzem nada espiritual. Quando essa mulher foi orar, não me fala mais nada de que ela estava preocupada com Penina. Não me fala mais nada. Ela se desligou das coisas carnais, das ofensas terrenas, porque aquilo só produzia para o quê? Para jogá-la para baixo, para intimidá-la, para entristecê-la. E hoje muitas pessoas estão nesse engano. Por quê? Porque não passam de pessoas naturais e carnais. Você imagina um pastor carnal? O povo fala mal de pastor? É verdade, fala mal demais da conta. Até a ovelha da gente mesmo, às vezes fala mal da gente mesmo. Imagine, aí a gente fica sabendo. Imagina se eu fico carregando isso aqui. Eu não vou querer trabalhar para Jesus, não. Eu não vou querer produzir fruto espiritual, não. Eu não posso o quê? Estar ligado no natural. A mesma coisa você, com a sua família, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu cunhado, com a sua cunhada. Se você for uma pessoa natural, meu irmão, isso aí vai virar um barril de pólvora. A hora que um não aguentar, solta os cachorros para tudo quanto é lado. Você já viu isso acontecer? E se a gente não estiver na brecha, entra no bololô. E entra na falação. Toma partido. Você já viu isso? Já fez isso? Tomar partido e depois você ficar com vergonha, mas não tomei partido errado. Aquela pessoa está errada. Eu não tenho que estar analisando nada. Eu tenho que estar na unção do Altíssimo. Se eu estiver na unção do Altíssimo, o mal não vai prevalecer, ou mais cedo ou mais tarde, a verdade vai vir e vai destronar toda a obra do inferno. Por quê? Porque Deus me viu como uma pessoa que se abriu para Ele
E Ele vai proporcionar tudo para que se cumpra a vontade dEle na minha vida. Glória a Deus. Que guerra que você viu que Ana estava passando depois que ela se embriagou no Espírito? Não. Ela só adorou o Senhor. Aleluia. Ela só exaltou o nome do Altíssimo. Aleluia. E mais ainda, ela teve força para tudo aquilo que ela prometeu, ela viesse a cumprir. Porque uma coisa é você pedir a bênção, a outra coisa é você cumprir os propósitos que você fez com Deus antes, quando você estava afligido, triste, cabisbaixo, atacado. Na hora do desespero você promete tudo, e aí depois que recebe a bênção, já ouvi isso de ovelha falando, não, eu já recebi a bênção, para que eu vou ficar indo na igreja agora demais? Deus já me abençoou. Abençoou com o quê, irmão? Me deu um carro. Oh, Deus. Me deu uma casa. Oh, maravilha. Aí eu vou no fúnebre, vou lá, assim, não, aqueles velhinhos chiques, com terno bonito, caixão bonito, não levou nada. Não levou nada. O que é isso, aí? E o ser humano hoje está tão natural que não preocupa com isso, mas os remanescentes do Altíssimo, eles não afrouxam a corda. Eles querem se intensificar na presença do Senhor, em santificar cada vez mais. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu falei isso ontem no culto dos jovens. Quem está ainda perdendo. Há um tempo atrás, a gente está estudando muito essas coisas, eu e a Kênia essa semana conversando muito sobre isso. Viver, analisando o crescimento da obra do Senhor, das pessoas que a gente envolve, da vontade em amar ao Senhor Jesus de verdade, querer as coisas de Deus de verdade com simplicidade, sabe? Mas com lealdade, com fidelidade, com transparência, sabe? A gente está muito carente disso. Está muito carente. A gente está envolvendo, vivendo nesse nível. E aí a gente pesquisando e tal, tempos atrás, a igreja, ela tinha uma visão. E a gente descobriu que um homem, ou um pastor, dirigiu uma igreja, e essa igreja, ela fazia a Santa Ceia de 4 em 4 meses. Aí chama a atenção da gente, que a gente está acostumado todo mês, mas não está escrito na Bíblia que tem que ser todo mês. E aí a gente foi aprofundando, por que será que esse homem fazia celebração de Santa Ceia de 4 em 4 meses? Ia chegando perto, tinha 4 meses para poder visitar todos os irmãos da igreja, todos. O presbítero, ele elegeu um presbítero só para fazer essa obra. Então, todos de 4 em 4 meses ia bater lá dentro da sua casa com um presbítero. Ia sentar, tinha uma cartilhazinha. Ia fazendo algumas perguntas básicas, mas importantes. Como é que você está vivendo? Como é que está vivendo seu filho? Seu filho tem sede do Evangelho? Tem períodos aí de orações? Está fazendo toda manhã ali o seu acompanhamento diário bíblico. E aí pergunta do outro irmão, pergunta da esposa, aí vai na esposa, pergunta do marido, para poder analisar se aquela família, no dia da Santa Ceia, podia chegar e ceiar, ajudando o povo a não ceiar indignamente. Sabe por que isso? Porque está escrito que se eu fizer isso indignamente, o povo vai ficar cheio de doença, enfermidade espiritual e física. E aí você pega, vai passando os anos, você vê que isso se tornou um evento chique. Vou para a Santa Ceia, mas com a vida toda desregrada, sem comunhão nenhuma com o Espírito Santo, sem temor nenhum, pecou, mentiu, não dizimou, adulterou,
glutonaria, vivendo abertamente para o pecado. E aí chega no dia da Santa Ceia, eis-me aqui, Senhor. Isso tempos atrás. Aí você vai vendo hoje as referências de santidade, de comprometimento, de fidelidade, de honrar a Deus com o seu tudo. Meu irmão, está acabando. Está acabando. Isso está acabando. Um ou outro que você vê e pega, que tem intimidade, quando abre a sua boca e vê que tem ali algo diferente, uma unção diferente. Um reboliço santo aconteceu ali naquela estrutura. A pessoa não é pacata espiritual, ela é extremamente motivada. Você percebe que ela é levantada pelo Espírito. Você voltando em Ana, essa mulher, ela fez um propósito com Deus, e era aquilo que Deus queria. Porque Penina, ela gerou filhos e filhas, mas se você acompanhar na genealogia, nenhum deles tem um nome, nenhum deles, sabe por quê? Porque foi fruto natural. Qualquer um pode dar, qualquer um pode dar. Se você quiser ser uma pessoa comum, você vai gerar o que todo mundo, a maioria, gera. Mas se você quiser ser diferente, vai confundir até o sacerdote. Vai confundir até o sacerdote. E aquela mulher então gera algo que Deus deu a ela. Porque aquele algo ia voltar para Deus. Ia voltar para Deus. Nossa! Sabe quando a gente está num propósito de que aquilo não é para mim, é para Deus, é propósito para Deus ser exaltado, adorado, honrado, glorificado. A honra será toda exclusiva do Altíssimo. É quando você sai da sua casa leve, vou adorar o meu Senhor. Você está vindo para a casa de Deus para dar para Deus. Mas ao longo dos anos as pessoas vão invertendo. Eu vou para a casa de Deus para sugar de Deus. É onde a gente vê a dificuldade do povo de receber o Espírito Santo, porque não produz algo espiritual. Quando nós passamos pelas águas, o homem pode fazer isso. Qualquer homem pode chegar e falar: eu vou te batizar. Agora, ser batizado pelo Espírito é como que você estivesse o quê? Se dando para Deus. A pessoa quer receber o Espírito Santo vivendo do jeito dela. Para receber o Espírito Santo, eu tenho que dar a minha vida para Deus. O Espírito de Deus então entra em minha vida. Para o quê? Para produzir algo para Deus. Eu não quero ter o Espírito Santo para ser reconhecido pelos homens, para as pessoas me reconhecerem como homem de Deus. Eu preciso querer ter o Espírito Santo para dar para Deus a minha vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Eucana subia para o monte uma vez por ano para orar, levava ali os sacrifícios, Ana estava na carona.
ele subia. Ela dependia da bênção de Deus sobre Eucana para ser abençoada. Quantas pessoas estão vivendo nessa muleta espiritual, dependendo de outros para orar por você? Quando Ana entendeu de que ela mesma precisaria dar um passo na sua vida para ofertar algo para Deus, quando ela pediu aquilo que mais incomodava ela já pediu querendo dar para Deus. Às vezes nós oramos por pessoas para elas serem abençoadas, para nos abençoar. Eu estou querendo coisas para mim. Quando eu oro para Deus, Pai, eu preciso me derramar na Tua presença. Eu preciso ter o Teu Espírito Santo para me poder, Senhor, ter a Tua sabedoria. Para quê? Para ganhar vidas para o Teu reino. Eu quero orar para os enfermos e serem curados, para o Seu nome ser exaltado. Se eu bobear, até mesmo hipocrisia. Eu falo, mas não sinto aquilo não. Quero ser reconhecido sim diante dos homens. Tem gente que fala, eu sou o profeta de Deus. Para que isso? Para que isso? Eu sou apóstolo. Para que isso? Melhor você falar assim, eu sou o comedor de feijão que teme a Deus, o Altíssimo, Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, capaz de fazer milagres e transformar vidas. Aleluia! Para que o ser humano fica querendo se engrandecer? Eu sou da igreja tal, eu sou lá do pastor tal, e daí? Você precisa fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo é aquele que vai entrar no corpo de Cristo para dar fruto para Cristo. Quando vocês vêm aqui limpar a igreja, você está limpando a igreja para mim não, irmão. Você está fazendo parte do corpo. Do corpo. Para receber vidas, para serem alcançadas pelo poder do Altíssimo. E assim tem que funcionar a nossa vida. Eu vejo as pessoas lutando como aquela mulher hemorrágica, que foi até falar também ontem lá. Luta, dá mão para tudo quanto é lado, querendo a bênção, querendo a cura, querendo a vitória, e faz isso daqui, faz os seus sacrifícios impressionantes, dá o seu tudo, sendo que quem resolve, você não vai nele, você não se entrega a ele. Nós conseguimos, para ter um benefício financeiro, dar o nosso tudo, abrir o nosso coração de uma forma impressionante, nos sacrificamos, acordamos de madrugada e fazemos o que for necessário para ganhar bolotas de dinheiro, que tudo é papel. Mas quando se fala de reino, você vai analisar isso bem na tua vida. Se as coisas espirituais para você dar passos estão difíceis, intensifica, porque você estava distante de Cristo. Porque quando nós estamos próximos de Cristo, tudo fica leve, fica fácil orar, fica fácil jejuar, fica fácil santificar, fica fácil dizer não para o pecado, fica fácil não mentir, fica fácil ser uma pessoa só em todos os lugares. Produzir frutos espirituais. Você sentar do lado de uma pessoa num banco de viagem, se você não tiver relacionamento com Deus, você vai conversar com a pessoa todos os tipos de assuntos, de menos Jesus.
Se a consciência pesar, às vezes você até fala o nome de Jesus, sem Jesus, sem poder, mas tudo superficial. Agora, se você receber o Espírito Santo, você vai priorizar as coisas do Senhor. Você vai ter força para dizer não aos seus costumes carnais. Pode ser qualquer costume, qualquer convite. Primeiro ao meu Senhor. Não mexe com isso não. Isso eu não abro mão. Por isso estamos encontrando poucos convertidos, poucas pessoas compromissadas. E eu oro para que você nessa manhã venha abrir o teu coração e falar: Pai, eu quero fazer parte do corpo, eu não quero ficar fora. Meu Deus, eu vou mudar a minha vida, o meu comportamento. Essa palavra não é uma palavra normal, é uma palavra espiritual, é uma palavra para mexer na coisa espiritual, não é uma palavra superficial, é algo para você sair desse mundo que jaz no maligno e entrar para o corpo de Cristo, aonde tem salvação, onde tem cura, onde tem libertação, transformação de vida. Fecha os teus olhos.